Alegria, salve, salve! Você da família Ciente que já assistiu alguns podcasts com a gente, e você que está chegando agora no canal, nós já trouxemos esse amigo querido, Dr. Renato Burger, que já veio conversar conosco sobre ufologia, mas hoje ele veio trazer uma aula muito especial de pesquisa que o doutor Renato já fez sobre a glândula pineal. Renato, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem, André? Tudo bom, William? Vânia, tudo bem? É um prazer de novo estar aqui, né? Meio que me convidei para dar essa aula, porque eu acho que faz jus a completar tudo aquilo que nós conversamos na última vez, né? E vocês que têm essa parte espiritual, para quem curte essa parte espiritual, é um conhecimento muito importante, sabe? É bem bacana. Eu acho que vocês vão gostar. Pelo menos é o que eu estudo há muito tempo e espero passar de uma maneira bem simples, né? Tá bom para vocês? Salve com muita alegria, família Ciente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre espiritualidade, mais uma oportunidade com esse amigo querido. Vocês que já acompanham o nosso canal há algum tempo, podem notar que a gente traz amigos queridos aí para falar com a gente mais de uma vez, né? Com o objetivo de fazer com que eles tenham condições de acesso e possibilidade de apresentar para nós os seus conhecimentos, que são sempre muito vastos. Então, quero agradecer a todos que estão conosco aqui durante a gravação e também aqueles que vão assistir a posteriori. Não esquece de deixar seu like. Vai ser uma aula da hora, mano, tá ligado? Deixa o seu like que você vai gostar muito, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha para que todo mundo possa ter acesso a esse conhecimento. Esse material tem muito conhecimento e esse senhor aí, além de ser um excepcional dentista, que a gente tem certeza que é, apesar de nunca ter aberto a boca para ele nesse sentido, mas a gente tem certeza que é pela seriedade dele, por ser uma pessoa maravilhosa, nosso amigo, posso assim chamá-lo, e é isso aí. Eu vou compartilhar aqui, usar o nosso recurso de multimídia. Então, né, voltando, assim, por que é que um dentista acabou chegando na glândula pineal? Então, como eu falei para vocês no último podcast nosso, ficou muito naquela história da ufologia, por que a ufologia entrou na minha vida, e além da ufologia, a minha filha acabou entrando para uma parte das medicinas da floresta, e dentro das medicinas da floresta eu falei, pô, eu vou lá conhecer com vocês, quero chá do santo daime, ayahuasca, cogumelo, eu não acho que isso é certo, eu sempre fui criado que isso era droga, aquelas histórias. Eu falei, bom, tá bom, então vamos lá, eu vou conhecer, quero saber o que é, aberto, né, naquela história, naquelas palavras, né, William, por que não? Por que não? Então, para ter mais propriedade para poder falar sobre isso. E acabou que eu entrei nessa parte de medicina da floresta, associei com a ufologia, e dentro da medicina da floresta aparece um elemento que nós vamos comentar na aula hoje, que nos liga diretamente à glândula pineal. E dentro da medicina da floresta, as pessoas falando que tinham que tomar ayahuasca para ver ET, disco voador, e nesse contexto todo, nessa mistura, que acabou aparecendo a glândula pineal, e eu, como eu gosto de estudar, como eu já sempre falei para vocês, acabei me inteirando mais, me aprofundando sobre esse tema, e consegui entender muitas coisas, né? E dentro desse conhecimento, claro que ele não é tão vasto como algumas pessoas, mas dentro do que eu acho que é plausível de nós conhecermos, eu achei muito bacana passar para vocês. E é isso, então, por isso que houve essa vontade de passar, já que vocês estão nesse meio, né? E que nós pudéssemos, então, com esse título, a glândula pineal, um passaporte dimensional, já que na espiritualidade, no espiritismo, nós mexemos com dimensões, aí ficou aquela questão se a glândula pineal seria um passaporte para isso. Então, é sobre isso que nós vamos discorrer hoje e tentar entender esse mundo, ou esse mundinho, né? Porque é uma glândula tão pequenininha, mas faz um estrago tão grande. Pode passar lá, então, William. Bom,
Bom, sou eu, claro, né? Eu sempre estudei, como eu falei para você, fiz algumas coisas nesses 38 anos de formado. Continuo achando que eu não sei nada, porque cada vez que a gente estuda, a gente sabe que não sabe nada. E dentro dessa perspectiva toda de estudar, de conhecer, eu passei a ser um estudioso no fenômeno UFO. Como eu falei, não me considero um ufólogo, mas um estudioso. E dentro neste panorama, acabei me direcionando ali à glândula pineal e acabei entendendo várias coisas que eu quero passar para vocês. Pode passar lá. Esse é o Cláudio Iatauro, que é o coordenador do Projeto X, que me deu a oportunidade de participar com eles. Hoje eu sou um braço direito, nós fazemos as coisas, estudamos, planejamos as nossas atividades, e eu sou muito grato por ele ter me recebido e me dado essa oportunidade, então, de entender mais a parte ufológica. Pode passar. Quando nós pensamos assim, né, em coisas materiais, em cientistas, em física, em coisas que talvez não se acreditassem em alguma coisa espiritual ou algum Deus, aí vem esse senhor aqui, o Einstein, e vem dizer que há duas maneiras de viver uma vida. A primeira é pensar que nada é um milagre. Então, a vida acontece e aconteceu por acaso. E a segunda é pensar que, na verdade, tudo é um milagre. E ele, como grande físico que era, diz que está seguro que ele sabe que Deus existe. Então, se um físico, né, que estudou a teoria da relatividade diz que Deus existe, quem somos nós para não imaginar que pudesse haver um Deus? Pode passar. E aí ele fala mais, né? Ele fala que todo aquele que está seriamente envolvido na busca da ciência é convencido de que um espírito manifestado nas leis do universo, que existe um espírito, né? Que é muitíssimo superior ao do homem. Então, é verdade, se a gente olhar o universo, olhar uma planta, olhar... aquilo não pode ser um acaso, né? Aconteceu, foi um raio, né? Porque existem várias teorias da vida. Mas a verdade é que houve um criador, sim, alguém que criou aquilo, porque é muita sorte acontecer tanta coisa, né? Pode passar, William. E quando nós pensamos e quando nós vamos falar da glândula pineal, nós temos que entender esse senhor aqui, Nikola Tesla, que foi um grande, mas um dos maiores que nós tivemos cientistas, em que ele já dizia que se nós quiséssemos descobrir os segredos do universo, nós deveríamos pensar em energia, frequência e vibração, que é o que nós somos, né? Nós somos átomos em movimento, elétrons em movimento, cada célula tem átomos, elétrons, e nós somos, então, totalmente dependentes disso. E vocês vão ver que a glândula pineal é uma glândula que ela é uma glândula que capta energia eletromagnética. Então, se nós temos dentro do nosso organismo uma glândula que capta energia eletromagnética, o que nós somos, né? Nós somos elétron em movimento. Então, quando nós começamos a pensar em frequência, em vibração, em energia, nós conseguimos entender muito mais do que nós somos e muito mais do que está ao nosso redor. E, infelizmente, isso só acontece para alguns que estão dispersos, né? Ou alguns que agora estão começando a ficarem dispersos. Vamos ver, vamos acompanhar os próximos capítulos do que está acontecendo aí no nosso mundão. Pode passar. E aí é aquela história, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então é aquilo, quando você pensa em alguma coisa diferente, quando você busca alguma coisa diferente, quando você tenta entender alguma coisa diferente, a sua mente nunca mais vai ser o que era. E aquilo lá, o conhecimento, quanto mais você aprende, mais você sabe que você não sabe, e mais você quer aprender, mais você vai para o desconhecido, e aí é uma sucessão de conhecimento que não tem fim. E é isso que é legal, porque você quer sempre saber mais, você busca mais. O conhecimento é infindável, né? Então, a história... Eu nunca esqueci, viu, William, que você falou do Kardec, lá, que ele já perguntava aquela frase lá, ou aquela pergunta que eu sempre fiz, por que não? Então, quando a gente faz essa simples pergunta, você consegue se desenvolver de uma maneira extraordinária. Mais uma vez, pode passar.
E aí, gente, é aquela história, né? Esse é aquele filminho lá do Divertidamente, onde tem a raiva, né? A mágoa, todos os nossos sentimentos, mas, na verdade, o que nós mais gostamos é o da alegria, que é essa mocinha aqui. E quando nós pensamos na alegria, nós podemos pensar em algumas substâncias que nós temos que nos causam essas alegrias, como, por exemplo, a serotonina, a melatonina, que são substâncias sabidas da maioria de nós. Porém, existe uma aí, que é o DMT, que é o dimetiltriptamina, que talvez ninguém se familiarize ou conheça ou tenha ouvido falar. Por acaso vocês já ouviram falar nessa molécula? Eu já. Já. Quem normalmente estuda isso já ouviu falar, mas o que seria, ou o que seriam essas moléculas? Então, vamos dar uma olhada no que seriam essas substâncias da alegria e tentar entender, e daí ver o caminho que isso faz até a nossa glândula pineal. Pode passar, William. Então, a serotonina é a principal. Tá? Dela advém todas as outras. Ela é basicamente formada no intestino, por incrível que pareça. Ela é um neurotransmissor que atua no cérebro, mas ela é produzida no intestino. Normalmente, 70%, 80%, até mais por cento é produzido lá e o restante no cérebro. Tá? Pode passar. Então, ela é a principal responsável pelo nosso bem-estar. Então, quando ela existe em abundância, nós temos uma plenitude de alegria, de bem-estar. Pode passar. Num segundo momento, né, algumas enzimas, principalmente próximas da escuridão, quando a luz vai minguando, que vai entrando à noite, essa serotonina ela é transformada em melatonina. Então, um neurotransmissor que passa a ser um hormônio. E a melatonina, nós sabemos, é um hormônio que nos faz dormir, além de mais de 40 funções. Então, ela é responsável pelo ritmo circadiano, tem um efeito antioxidante, aumenta a imunidade, tem um bem-estar, entre outras 40 possibilidades. Então, isso ela é formada a partir da serotonina. Pode passar. Então, normalmente, ela é à noite, quando nós sonhamos, quando nós entramos naqueles estados REMs, que não vamos entrar agora em detalhe, mas é a melatonina que está atuando. Pode passar. Quando essa melatonina, então, ela fica em abundância, ela pode se degradar. Ou ela pode, essa DMT, ela se degrada em DMT, ou ele pode ser formado, o DMT, diretamente da serotonina, que é mais difícil. Só que essa serotonina, o DMT, então, é um neurotransmissor, ele é um antidepressivo, olha que legal. Ele tem, para ser formado, ele precisa de muita energia do organismo. Então, isso eu quero que vocês guardem, porque não é toda hora que forma o DMT. Porque há um gasto de energia. E nosso organismo sempre economiza energia. Então, o DMT não é formado toda hora. Mas ele causa um bem-estar. Ele evita hipóxia, que é falta de oxigênio. E eu quero que vocês guardem isso aqui, porque vai ser muito importante num momento depois que eu falar lá para frente, vocês vão entender qual a importância do DMT e por que ele evita a hipóxia, tá? Vai ser muito bacana para a gente entender quando ele é produzido e por que ele é produzido em abundância em alguns momentos da nossa vida. E ele tem um efeito psicodélico. Mas esse efeito psicodélico, por isso ele é considerado uma droga, mas ele não é uma droga, ele é uma droga enteógena, porque nós produzimos esse DMT, apesar de nós podermos ingeri-lo de outras fontes externas, mas ele é considerado uma droga que nós produzimos. Eu vou mostrar até alguns trabalhos para vocês. Então, guardem isso, pode passar. O DMT, então, quando nós sonhamos colorido, é a presença do DMT. Então, por exemplo, se você produz muita melatonina e ela se degrada, o excesso de melatonina vai gerar um DMT e você, nesses casos, sonha colorido. Tá bom? Da serotonina para o DMT é uma coisa um pouquinho mais difícil. Normalmente é da própria degradação da melatonina. Mas nós temos, então, isso que fique claro aqui, a produção
do DMT pelo organismo. Pode passar. E aí a gente fica assim, aonde então que são produzidas essas coisas, né? Ou essas substâncias, ou esses hormônios ou neurotransmissores? Como eu falei para vocês, a serotonina basicamente é no cérebro e no intestino, a grande parte é no intestino. Mas a melatonina, que ela é degradada, é uma degradação da serotonina, e o DMT também, eles são produzidos aonde, então? Pode passar. E aí que nós entramos aonde que ela vai ser produzida, tá? Que vai ser na pineal, já vou adiantar aqui, mas só para nós termos uma ideia, porque é importante vocês terem uma visualização desse quadro. O que nós chamamos de cérebro, na verdade, é composto pelo telencéfalo e dilencéfalo, que esse vermelho e esse verde. É o que nós vamos nos resumir hoje, a parte principal para nós. Então, esse vermelho seria o telencéfalo, que seria o córtex cerebral, e o diencéfalo é onde vão estar algumas glândulas que eu vou mostrar para vocês, e o tálamo, subtálamo, epitálamo, hipotálamo, que seria a nossa secretária eletrônica, onde todas as informações que a gente tem caem no diencéfalo e ele vai distribuir lá para o córtex cerebral. A gente vai voltar aqui. Aí nós temos o tronco encefálico e o cerebelo, que compõem esse encéfalo, mas que nós não vamos nos ater aqui. O que vai ser mais importante para nós hoje é o diencéfalo e o tencéfalo, tá? Pode passar. Parece complicado, mas vocês vão ver que não é. Então, aqui, olha que interessante. Num corte aqui sagital, a gente vê o telencéfalo, que é o cérebro, é o córtex cerebral, são aquelas minhocas, né? Aquilo que a gente chama de cérebro, mas é um pouco mais. E esse amarelo, onde nós temos essas linhas, hipotálamo, pituitário e pineal, é o diencéfalo. Ali ali a composição do talo, hipotálamo, epitálamo é o diencéfalo. Mas o que eu quero mostrar para vocês estão vendo aí a pituitária, ou a hipófise, tá? Por que hipófise? Hipo de baixo. Então, a hipófise está aqui na parte baixa desse diencéfalo. E a pineal, ou a epífise, como a gente chama, epífise de estar lá em cima, então a hipófise está embaixo e a epífise está em cima, né? São as glândulas principais do nosso organismo. E a mais importante, que nós achávamos que era a hipófise, não é. Tá? É a pineal, e vocês vão entender por quê. Pode passar o próximo. Então, a nossa pineal, ela está... Aliás, volta um pouquinho, William, por favor. Se nós traçássemos aqui uma linha, vocês perceberiam que essa pineal, ela está localizada muito próximo do centro da nossa cabeça. Tanto no sentido occipital para frontal, como de cima e para baixo. Tá? Mais ou menos no nosso céu da boca, no final do céu da boca, lá para cima, se a gente puser a língua. E por que uma glândula dessa estaria tão bem protegida ali no meio do nosso encéfalo, né? No meio da nossa cabeça? Qual seria o significado disso? Por que ela estaria tão bem protegida? E mais, pode passar a próxima. Se a gente olhar nesse outro corte aqui, a gente vai ver o verdinho ali é a nossa glândula pineal. Ela é pequenininha, ela parece uma ervilha, tem uns 5 milímetros de comprimento e de diâmetro, enfim, parece uma pinha, um abacaxizinho bem pequenininho de 5 milímetros. E vocês estão localizando ali na direita, aquele pontinho, ela fica localizada no terceiro ventrículo, abaixo ali do corpo caloso, que separa os córtex, e ela é banhada pelo líquor. Então, ela fica ali banhada no líquor, naquele líquido cefalorraquidiano. Então, ela fica ali mergulhada naquele líquido. Aquilo é importante? Sim, porque ela está sujeita sujeita ao líquido a alguma movimentação, tá certo? Ali do lado direito, vocês vão ver que ela passou, mas ela é presa por duas hastes, uma da camissura posterior e uma da haste da bênula. Essas duas hastezinhas que prendem essa glândula pineal são importantes pela parte límbica, que é a audição, pelo equilíbrio. Então, ela tem muito a ver também com olfato, audição, equilíbrio. Então, além de outras coisas que nós vamos ver, como, por exemplo, a produção de melatonina, que acontece, então, já tratando, né? O DMT e a melatonina são produzidos ali na glândula pineal, ela também é responsável pela parte
parcialmente por essa parte límbica de equilíbrio, audição, que vai ser importante para a gente entender um pouquinho mais para frente. Então, basicamente, esse é o posicionamento da glândula pineal, muito bem protegida, muito bem colocada, muito bem escondida de qualquer interferência para que ela possa funcionar muito bem. O problema é que ela é muito pequenininha, mas ela não era pequenininha. Fizeram com que ela se tornasse pequena para que nós nos tornássemos sempre escravos. Mas isso é uma outra história. Vamos continuar lá para frente. Pode passar. Então, vocês estão vendo ali, é um outro corte agora, é claro que é em aumento da glândula pineal. Isso são imagens da tese do doutor Felipe de Oliveira, a tese de mestrado dele. Para mim, ele é um neurocientista médico, é a pessoa que mais conhece hoje de glândula pineal. Então, eu comprei, inclusive, um curso dele de neurociências, aprendo muito com ele. Claro que eu vejo outras coisas, tem muita coisa que eu acho que é bobagem, mas ele é uma pessoa séria. Ele mesmo fala assim que ele tem ali ele tem um centro lá, né, que quando você não consegue mais resolver as doenças pelas vias normais da medicina, pense em alguma coisa espiritual, né? E como essa parte espiritual é coligada ao nosso corpo, tá certo? Tem a alma, né, o espírito, mas por onde isso vai, por onde isso vem? Que é o que eu quero chegar hoje com vocês, né? Qual é o caminho dessa alma, desse espírito dentro do nosso corpo? Por onde vai, por onde vem? É o que a gente vai mostrar. Pode passar, então, William. E aí, olha que interessante isso, né? De novo, falando do diencéfalo. O diencéfalo, ele teve 3 brotinhos que se desenvolveram. Na verdade, assim, 2 se desenvolveram e deram origem aos nossos olhos. Dentro daquela massinha verde, lá do começo, lembra? O diencéfalo. Então, no momento embrionário, aquilo lá foi se desenvolvendo, saíram 2 brotinhos que vieram para os olhos e um ficou meio escondido, né? Um não se desenvolveu muito bem, ele na verdade virou um nozinho naquela formação daquela estrutura e deu origem à glândula pineal. Por isso que ela também é chamada de um olho, num terceiro olho. Por quê? Porque se descobriu que em invertebrados inferiores ela também apresenta retina, porque ela teve a mesma origem embrionária dos olhos, só que ela evoluiu e virou um nozinho ali. E nos animais vertebrados, então, como eu falei, ela não tem, ela apresenta retina. Olha que interessante. Não mais em nós, porque nós já somos mais evoluídos. Então, animais de cabeça transparente, eles possuem, né, os mamíferos em geral possuem uma glândula pineal, mas esses de cabeça transparente, que precisam de mais luminosidade, eles têm retina na sua glândula pineal. Olha que interessante. Por isso, também, cientificamente, é chamada de terceiro olho. Nós temos toda uma parte holística, né, misteriosa aí do terceiro olho, que nós vamos chegar um pouquinho mais para frente, mas ela é, nesses animais, sensível à luz por conta dessa retina. Pode passar. Para nós, né, nas verdade, as células da pineal são os pienelócitos, que nesses, então, vertebrados inferiores tem forte semelhança com as células fotorreceptoras do olho. Que bacana, né? Então, por isso que ela é também chamada de terceiro olho, tá? Então, na verdade, eles acreditam que nós temos um ancestral comum no desenvolvimento dessa glândula pineal. Para nós que somos mais desenvolvidos, ela acabou tendo uma outra função, mas para os inferiores, ela ainda tem uma função de um terceiro olho para captar luminosidade e ter a sua função que nós vamos ver mais para frente, que é regular o ciclo circadiano. Então, aqui tem algumas imagens de alguns animais de cabeça transparente, que além dos olhos, e vocês vão entender uma coisa muito interessante. Se eu tenho olho, para que eu preciso captar luz? Tá? Porque são coisas distintas, eu vou mostrar isso para vocês. Então, a glândula pineal capta luminosidade e os olhos captam imagens. Entenderam isso? Eu vou mostrar como isso vai funcionar e vocês vão compreender melhor. Então, como é que funciona, basicamente, a nossa visão? Porque se é um terceiro olho, mas nós não temos retina,
como nos olhos, como é que isso funciona? Então, se é um terceiro olho evoluído ou não evoluiu, ou será que evoluiu? Ou será qual é a função? Como ela é diferente desses vertebrados inferiores, né, na captação da luz? Então, nós temos duas coisas distintas aqui. Pode passar. Por exemplo, quando nós olhamos o espectro eletromagnético, né, que vai de ondas baixas, que são, então, ali do lado esquerdo, ondas de rádio, televisão, micro-ondas, e elas vão ficando cada vez menores, com uma frequência muito maior, e vai chegar em raio X, raio gama, que são raios esterilizantes. Dentro dessa faixa do espectro eletromagnético, existe uma pequena faixa que vai dos 700 a 400 nanômetros, que é a luz visível, que é a luz branca que a gente enxerga. Essa luz branca, claro, quando ela passa por Newton já viu isso, quando passa por um prisma, ela se dissocia nas cores do arco-íris. E aí nós conseguimos enxergar as cores, que são comprimentos de ondas diferentes, dentro desse espectro de 700 a 400 milímetros. Então, vejam só que se nós pudéssemos ter uma visualização maior desse espectro, a gente estaria vendo as ondas de rádio, vendo os raios gama, mas, infelizmente, nós só conseguimos observar esse espectro, essa faixa de luz visível. Isso. Então, aqui, para vocês entenderem de uma maneira como é que funciona. Então, os olhos, vocês estão vendo uma maçã ali, tá? É o mesmo quadro de um lado para o outro, mas você incide a luz branca. Essa maçã é verde, então ela absorve todas as luzes, vai só a luz verde para o seu olho. A retina capta isso, transfere essa imagem, essa imagem para o nervo óptico através de impulsos nervosos, passa ali na epífise pelo tálamo, e o tálamo vai distribuir, é como se fosse então aquela secretária eletrônica, vai transferir aquela imagem para o córtex occipital, que é o córtex visual, e você vai interpretar essa imagem como sendo uma maçã. Então, esse é um tipo de captação de imagem que a gente tem, tá? Pelos olhos, vai ali para o tálamo, que é a central, e vai distribuir, como a gente está olhando uma imagem, uma maçã, ela vai para o córtex visual, e a gente vai identificar que é uma maçã. Agora, muito bem, como é que então a pineal, como nós vimos lá no vertebrado, nos inferiores, tem a retina e nós não temos? Qual que é a função, então, se a pineal não é para ver, se é um terceiro olho enveluído? Vamos ver como é que isso funciona. Pode passar mais uma. Então, o que se descobriu é o seguinte: a pineal, ela é responsável por entender se está claro ou se está escuro. Como? Através da luz. A luz é uma onda eletromagnética. Então, como é que é essa captação? Essa luz, a claridade ou a escuridão, é identificada pelos olhos. Então, isso é transportado por uma outra via nervosa, e não mais o nervo óptico, né? Mas pelo trato retino-hipotalâmico que vocês estão vendo, que vem pelo gânglio estrelar cervical superior do pescoço, desce lá para o nervo do conário e sobe lá para trás pela pineal, como vocês estão vendo aí nesse desenho. Então, é um outro mecanismo de identificação de claridade, não tem a ver com imagem, vocês entenderam? Então, a imagem não é pela pineal. A imagem é um outro caminho. O que a pineal é responsável é pela identificação da luz ou da escuridão, do escuro, para poder entender, pode passar a próxima, e fazer acontecer o ciclo circadiano, que é o claro ou escuro, é a vigília ou é o sono, né? Então, eu estou de vigília, acordado, e eu vou deitar e vou dormir. Quem faz isso? A glândula pineal, através dessa onda eletromagnética que chega na pineal, ela identifica o claro ou escuro, e aí faz com que a serotonina seja metabolizada em melatonina, nos levando automaticamente a um sono. Tá? E isso deveria acontecer se não houvesse essa loucura dos mundos atuais, ou do mundo atual, de celular, de luz, de trabalho. Quando chega às 6, 6h30, a gente já começa a ir para uma parte mais sonolenta e que nos levaria ao sono até no outro dia, quando começa a clarear,
como o galo canta, na verdade não tem galo, mas a gente acordaria. Por quê? Porque a pineal já está identificando a luminosidade, já começa a parar de produzir a melatonina e automaticamente nós despertaríamos. Deu para entender essa ideia? Tudo bem? Seguindo em frente, o círculo circadiano, então é exatamente isso. Nós estamos de dia, funciona a serotonina. Quando vai escurecendo, essa diminuição da luminosidade é captada pela pineal, ela começa a degradar a serotonina, forma a melatonina e você entra no sono, formando o ciclo circadiano. Por que isso é importante? Porque, pode passar, a pineal é sensível, então, ao Sol e à Lua, a um astro, né? Ao Sol, que emana luz, que é uma onda eletromagnética, e depois a Lua, que seria a escuridão. E a gente vai ver umas coisas muito interessantes, pode passar mais uma, que existe um relógio cronobiológico. Então, a pineal ela é regulada pela Lua também, porque a gravidez tem 1 ano lunar e a menstruação tem 1 mês lunar. E a Lua é responsável, com a glândula pineal, no desenvolvimento das gônadas e ao desenvolvimento da parte sexual, tanto masculina como feminina. Então, a glândula pineal, ela é regida por astros, pelo Sol e pela Lua. Oi, Renato. Oi. Eu não falei ainda com você, mas me interessou uma parte sobre a visão, porque como pode, por exemplo, então, existem cegos que têm problema com o olho, mas vê luz, percebem a luz. A pineal funciona, passa a imagem, passa a luz, mesmo pelo problema do olho não ter condições de receber essa luz, porque ela faz outro caminho. Então, eu não sei se o cego vê luz. Porque eu sei, eu trabalho com cegos. Então, por exemplo, tem essa menina, uma das meninas aí, e ela é cega completamente, a visão dela, o problema dela é o olho, né? E ela vê luz, e muitos cegos veem. Será que tem um outro caminho para a glândula pineal passar que mostre a luz e a escuridão para eles? Então, a única possibilidade, como eu falei, é uma onda eletromagnética. Então, que nem eu falei, a imagem vai por um caminho. A luz do claro escuro vai pelos olhos também, porque é uma onda eletromagnética, mas o claro escuro é recebido pela pineal por um outro caminho nervoso, que não é o caminho que vai identificar a imagem, você entendeu? Que interessante. Isso é uma coisa que eu descobri, se você entrar ali para procurar nas pesquisas, eles falam que é pela pineal, mas não é, não. Porque vai para o tálamo, e o tálamo identifica esse sinal, a luz, né, vai se transformar num estímulo nervoso que vai pelo nervo óptico, chega no quiasma óptico, ali no tálamo, e aí é transportado para o córtex occipital, que é o que identifica a imagem. E falam que é pela pineal, mas não é, porque quem interpreta a imagem é o córtex cerebral, o occipital, na verdade, aqui atrás. E o claro escuro, com certeza, e eu vou explicar o porquê que é isso também, porque como é uma onda eletromagnética, e vocês vão entender depois aonde eu quero chegar na telepatia, na telepatia e me fugiu a palavra, enfim. Mediunidade. Isso, é por esse outro caminho, pelo nervo do coronário, que vai aqui por trás, que atinge a pineal, entendeu? Agora, eu não sei te falar, eu desconheço isso do cego e ver se é claro ou escuro. Se ele consegue ver algum borrão, alguma imagem, com certeza é pelo caminho tradicional. Não vê nada de imagem, mas vê o claro e o escuro. É muito interessante. Então, provavelmente eles têm a produção de melatonina por essa outra rota que eu comentei aqui. Interessante. Bom, eu vou pesquisar isso, depois eu posso te falar, porque é interessante saber. Eu não sabia que cego via claro ou escuro. Alguns, né? Alguns. Não são todos. Alguns. Então, eu vou dar uma pesquisada nisso, que é interessante para complementar aqui, né?
Mas então, vamos lá. Então, a pineal ela é regida por espaços astrofísicos, né? Pela Lua, pelo Sol, e aí tem a ver com o tempo de menstruação, tempo de gravidez. Então, nós estamos aí num espaço-tempo que corresponde a uma das quatro dimensões da física, né? E por que então não dizer que talvez a pineal esteja também ligada a uma dimensão espiritual? Porque dentro da astrobiologia ela é um órgão sensorial, ela capta então um magnetismo, um eletromagnetismo e transforma em neuroquímica, como vocês estão vendo aí. Então ela capta uma onda eletromagnética de uma claridade ou de uma escuridão e transforma aquilo numa química de degradação, por exemplo, da serotonina e melatonina e vice-versa. Então, da mesma forma que entra pela pineal, sai pela pineal. Mas como é que isso funcionaria? Como é que isso pode acontecer? Pode passar para mim, William. Então, o que se descobriu é que, na verdade, a glândula pineal ela possui inúmeros cristais. Então, como é que a glândula pineal consegue captar essa onda eletromagnética? Né? Como é que ela entende a claridade ou a escuridão? Como é que ela transforma em neuroquímica? Pode passar, viu, William? Então, isso acontece porque descobriu-se que dentro da glândula pineal existem vários cristais de apatita. E nós vamos ver um pouco mais para frente que são cristais de apatita diferentes do que nós encontramos no esmalte dentário e no tecido ósseo. São concreções calcárias, bolinhas, como vocês estão vendo aí, como se fossem amoras, né? Uma amora cheia de, né? Uma amora cheia de bolinhas, né? Então seria como se fosse um vaso cheio de amoras. Mais ou menos, fazendo uma analogia, seria assim uma glândula pineal. Pode passar para mim, por favor, William? Então, aqui nós vemos um corte, isso tudo lá são fotomicroscopia eletrônica, lá da tese do Dr. Felipe, onde nós vemos uma glândula pineal cortada e nós percebemos aí esses grãozinhos que são esses cristais que vibram. Né? Então, eles captam essa onda eletromagnética e vibram, e transformam isso em neuroquímica, e ao contrário acontece também. E essa vibração, como eu falei, ela vibra não só os cristais, mas também a glândula toda. Ela toda vibra dentro do líquor. Então, ela recebe movimentação do líquor e consegue causar uma vibração no líquor. Como se você tivesse com o pé num lago e chacoalhasse, e aquela onda corresse o lago todo até chegar no outro lado. Então, isso é muito importante dentro de um comportamento de audição, equilíbrio, onde ela é importante também. Isso é muito bacana. Pode passar mais um. Um outro detalhe importante que nós vemos é que é uma glândula altamente irrigada. Existem muitas artérias, muitas ramificações. Ou seja, o que uma glândula tão pequenininha teria que estar tão bem irrigada? Por que ela é tão importante, sendo tão pequenininha e teoricamente insignificante e com tanto sangue chegando e saindo? É porque ela tem com certeza, uma importância muito grande dentro de uma evolução que nós deveríamos ter e que hoje ela está muito restrita. Né? Então, ela foi evoluída de uma maneira proposital para que nós não pudéssemos, então, desenvolver aquilo que nós poderíamos através dela, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Pode passar para mim. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, e isso eu montei depois para mostrar aqui num grupo de dentistas, como é que em inteligência artificial os cristais da glândula pineal, do esmalte e do osso. Porque o que se fala aqui? Que o flúor calcifica a glândula pineal. Vocês já devem ter ouvido isso. Então, o flúor, não pode usar o flúor, que o flúor calcifica a glândula, os cristais, porque são cristais de hidroxiapatita. Mas o que eu pesquisei e o que eu acabei vendo, pode passar para mim, por favor, é uma coisa muito interessante. Dentro de todas as glândulas que foram estudadas, fazendo uma espectrometria de raio-x, não se achou um traço de flúor.
Olha que interessante. Então, eu não posso dizer que o flúor calcifica a glândula pineal nos cristais. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu acredito, porque talvez não seja uma estrutura tão cristalina como por exemplo, o esmalte. Mas não se achou traços de flúor nesses cristais, nessas concreções calcárias dentro da glândula. Pode passar mais uma. Agora, olha que interessante. Esse trabalho aqui é de 2001, tem um trabalho de 97, 2001, onde eles estudam se o flúor pode ou não pode. E tem um trabalho aqui de, acho que 22 ou 23, eu acabei cortando aqui na hora que eu separei, que eu diminuí essa aula, mas essa Luke, ela descobriu uma coisa muito interessante. E o flúor, ele pode calcificar tecido mole, que até então nós achávamos que poderia ser só em cristal. Então, esse trabalho mostra que o tecido mole, e é o que eu acho que acontece na glândula pineal, é um enrijecimento dessa glândula. No momento que ela se enrijece por conta do flúor, ela não vibra de maneira adequada. E aí nós teríamos a chamada calcificação da glândula, com todos os problemas deletérios que essa calcificação apresenta. Tá certo? Então, esse é um adendo, que é uma coisa que eu estou montando para a odontologia, dentro da odontologia integrativa e biológica, para explicar bem o que isso está acontecendo, tá? Mas serve para vocês também, como a gente fala de glândula pineal, e a gente ouve falar como é que descalcifica a glândula pineal, e essa história, é só para vocês entenderem como poderia ser esse mecanismo de calcificação da glândula, que eu não sei nem se eu posso dizer se é uma calcificação, tá? Pode passar mais um. E aí, olha que interessante, existem alguns livros que falam de abduções. Por que eu quero chegar aqui, né? E esse Infiltrados é muito legal. É do David Jacobs, eu fiz inclusive uma aula para ele, onde ele fala de um plano alienígena, de transformar a raça humana numa raça homo alienos, né? Híbridos com seres extraterrestres. Mas o que é mais legal, pode passar mais um, é que, olha só, dentro dos relatos dos abduzidos, que eu acho legal colocar aqui, já que a gente está falando disso, é que esses seres extraterrestres têm capacidades mentais poderosas, comunicação telepática, um engajamento neural, leitura de mentes, controlam pensamentos e comportamento humano. E pelo nervo óptico ou pela testa. Pode passar mais um. Então, todos os abduzidos falavam que, quando eles eram interpelados no seu pensamento, ou sugeridos de fazer alguma coisa, ou que havia um tipo de telepatia, os seres olhavam ou no fundo dos olhos, ou pela testa, encostando a testa. E aí, nas pesquisas, porque o pensamento, gente, o que é? O pensamento é uma onda eletromagnética, né? Já se sabe disso. E como nós vimos, a imagem vai para um caminho. A onda eletromagnética do claro escuro vai pelo outro, aqui pelo nervo do coronário. Então, quando o pensamento ele juntava os olhos e olhava nos olhos, com certeza esse pensamento, que é uma onda eletromagnética, vai via pineal. E ele vai interpretar onde isso? Ele vai emprestar uma área da fala ou da escuta. E a mesma coisa no testa a testa, pode passar, né? E entendeu que o córtex frontal, no geral, é uma região cerebral crucial para as funções executivas de raciocínio, tomada de decisões, comportamento social, fala, pensamento e expressão da personalidade. Olha que legal! E tem a ver com o sexto chakra, o frontal. Então, quando eles encostavam testa com testa, muito provavelmente todo esse mecanismo de engajamento neural fazia ou ia pelo córtex frontal até também a glândula pineal. Não mais um caminho pelos olhos, que seguiu claro e escuro nesse outro caminho, mas sim agora pelo chakra frontal, direto por esse cone dopaminérgico para a glândula pineal. Bacana isso, né? Eu acho isso muito interessante e tem tudo a ver. Então, o engajamento neural
é por telepatia, pensamento, é uma onda eletromagnética, é um impulso elétrico, é uma vibração, tudo isso passando pela glândula pineal. A gente não tem ainda um poder de telepatia, ou a maioria, por conta dessa nossa glândula pineal bem evoluída. Porque nos primórdios ela era uma glândula bem maior, mas ela foi evoluída para nos mantermos assim sempre escravos ou nessa dimensão. Eu ainda não fiz não elaborei ainda esse raciocínio por completo. Mas aí, gente, então vamos lá de novo. Nós estamos falando de glândula pineal. Eu acho que deu para entender até aqui o caminho que eu estou seguindo? Deu para entender, né? Deu sim. E aí, o que tem a ver esse DMT com a glândula pineal? Como eu falei para vocês, a serotonina e a melatonina é uma coisa muito badalada, todo mundo fala, mas ninguém fala do DMT. Olha que louco isso, o DMT, ou o dimetiltriptamina, é também chamada a molécula do espírito. Olha que bacana isso. Por que ela é chamada a molécula do espírito? Porque existem 2 momentos na nossa vida, pode passar para mim, por favor. Existem 2 momentos, né? Como eu falei, ela é produzida na glândula pineal. Existem 2 momentos cruciais de muita produção do DMT. Como eu falei, lembra do primeiro slide que precisa muita energia? Então, o organismo não vai ficar produzindo DMT, tá? Tem um bem-estar. Ele é produzido em momentos específicos da nossa vida, com muita intensidade. Vocês entenderam lá que eu falei que ele evita hipóxia? Hipóxia é pouco oxigênio, porque se nós não tivermos oxigênio, a gente necrosa, a gente para de respirar, a gente pode morrer. Então, o DMT é responsável para evitar que haja uma perda de oxigênio. Então, se eu produzo muito DMT, eu estou evitando uma hipóxia. Aonde a gente tem uma hipóxia sempre garantida? No momento da morte, então cai lá a oxigenação, vai caindo a oxigenação, a pessoa morre. E no nascimento, quando o nenê nasce, existe um sofrimento ali de uma perda parcial de oxigênio. Então, nesses 2 momentos, do nascimento e da morte, essa aqui é a Maia, viu, Andréa? A minha pequenininha, quando ela nasceu. Nasceu com 1 quilinho aí. Aquela história. Que legal, que linda. É a fotinha dela aí. Então, quando nós nascemos, existem 2 coisas do DMT. Primeiro, uma alta produção quando a gente nasce, para evitar essa hipóxia. Oxigenar muito o tecido para que não haja algum problema com a criança. E eu já vou chegar no segundo, calma. E a outra é quando morre, né? Aí os sonhos coloridos, enfim, quando produz muito a gente vê sonho colorido. Mas no outro é quando nós morremos, né? Que é para tentar salvar o nosso corpo, dando mais condição de oxigênio, mas também por uma coisa muito top, muito legal aqui, que eu descobri agora aqui. Assim, já dizia lá o Descartes, no seu livro, né, no livro dele, O Berço da Alma, que a glândula pineal, né, a alma, o espírito, está unido ao corpo pela glândula pineal. Então, se o nosso espírito e o nosso corpo está unido à glândula pineal, vai ter um momento que, porque nós somos corpo, né? Do pó nós viemos, do pó nós vamos voltar. Mas alguma coisa entrou aqui e alguma coisa saiu. E essa coisa sai e entra por onde? Pode passar para mim, por favor. Só pode ser pela glândula pineal. E aqui, só para vocês... Muito bem, vamos voltar lá, né? Quando nascemos ou quando morremos. Só que o que acontece? Como eu falei para vocês, para evitar essa hipóxia, o organismo produz, então, muito DMT. Só que o DMT, ele tem a ver com a parte espiritual. E vocês vão entender por quê. Aquelas experiências de quase morte, sabe que já ouviu falar, eu saí do meu corpo, eu vi aquela luz branca, eu fui lá, tinha gente, e depois, de repente, eu voltei. Isso é o DMT agindo, permitindo que o espírito saia para uma outra dimensão pela glândula pineal. E quando nós nascemos, né, o budismo, inclusive, falou com 49 semanas, mas tem-se que também, ao nascimento, essa alta liberação do DMT, evitando hipóxia, favorece a entrada de novos espíritos ou alma nos corpos que estão nascendo. Tá? Então, essa é a principal função do DMT, fazer com que a gente receba um espírito e com que a gente possa sair
do nosso corpo. Por exemplo, num momento de morte. Tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem, para mim tudo bem. Tá, pode passar, por favor. Então, se descobriu que esse DMT existe no cérebro dos mamíferos, então nós produzimos, não podemos dizer que é uma droga, mas ela é uma droga no sentido de que você pode ter o DMT de uma fonte exógena, porque a gente produz, mas eu posso ter uma fonte exógena de DMT. Pode passar para mim, por favor. Mais um. Isso. Então, como é que a gente pode obter o DMT de maneira natural? Por quê? Porque nós podemos, se nós tivéssemos a possibilidade de ter alguma coisa que nós fizéssemos ir para uma outra dimensão, e por que não? Ou introspectar, né? Porque a gente pode, pela pineal, talvez entrar num estado mais profundo de consciência e chegar num inconsciente, num subconsciente, mas também nós poderíamos sair pela glândula pineal, atingindo outras dimensões ou uma parte espiritual que talvez a gente não conheça. Então, existem algumas maneiras de a gente obter esse DMT de maneira natural, que seria pelo chá ayahuasca, né, que é a medicina da floresta, o chá do Santo Daime, que eles falam, que é a ayahuasca, por meditação. Então, através de uma meditação, a gente consegue atingir um estado alterado de consciência, ou pela própria respiração, que naqueles movimentos de respiração que a gente prende depois da respiração, a gente também entra num estado de hipóxia, e apesar de oxigenar muito, e pode produzir o DMT, e aí as pessoas que fazem respiração sentem um bem-estar e às vezes conseguem caminhar por caminhos que é para fora ou para dentro. Isso é uma coisa muito interessante. Então, o DMT pode passar, o dimetiltriptamina é considerado uma droga, tá? Mas a gente tem, eu vou passar essa parte um pouco mais rápida por conta do nosso horário, mas existem as drogas sintéticas, como anfetaminas, LSD-25 e MDMA, anabolizantes, pode passar. Existem drogas semissintéticas, como vocês estão vendo aí, a morfina, cocaína, heroína, e as drogas podem passar ditas, então, naturais, que nós encontramos na natureza. Por exemplo, o simol, mescalina, psilocibina, o DMT, né? O DMT, você encontra ele puro, a psilocibina, ela pode degradar em DMT, e o canabidiol, o ópio, que são drogas ditas naturais. A única aqui que nós produzimos é o DMT, que é encontrado no chá de ayahuasca. Então, quando nós tomamos ayahuasca, que é essa medicina da floresta, a gente só está nos possibilitando um aumento de DMT de maneira não natural, mas de uma maneira forçada, para que nós possamos, então, atingir esse estado alterado da consciência e chegar em outros níveis de consciência. Aqui só para mostrar rapidamente que são drogas, a psilocibina, a serotonina e o DMT tem uma característica química muito, muito próxima, muito, muito próxima. Então, o cogumelo, que é a psilocibina, também pode se degradar num DMT, tá? Levando ao mesmo efeito. Eles falam que é um alucinógeno, mas eu não acredito que seja um alucinógeno, apesar das características serem essas, mas é que você daí não está, por exemplo, na morte ou no nascimento para entender isso, mas você consegue chegar em outras dimensões. Pode passar. O Amanita muscarina, então, é uma droga natural e vocês já viram ela várias vezes, pode passar, eu vou correr aqui um pouquinho. Ela está presente na Alice no País das Maravilhas, no Mario Bros, no Fantasia de 1940 da Disney. Então, eu gosto muito de fazer analogias com filmes, que os filmes mostram muito das coisas nos subterfúgios, né? Ou de uma maneira que a gente não possa ver claramente, mas eles já mostram muito disso. Inclusive a música só rapidamente aqui, do Zé Ramalho, o Aborrai, né? Um velho cruza a coleira de portas... Ele até canta numa parte dessa música, ele canta assim: a manita matutina que transparente curtir no seu redor, que é essa droga. Ele tomou essa droga, esse
esse cogumelo de manhã, e ele voltando para casa na hora do almoço, essa música Borrai veio na cabeça. Isso são palavras dele. Veio na cabeça, ele sentou e escreveu. É uma coisa muito legal. Pode passar? Ô, Renato, próximo podcast é você cantando aqui pra gente. Eu gostei. Vamos cantar. Eu canto Elvis também. Pode passar o próximo. Então, nós temos aí o cactus, que é peioção, que é a mesma história. E isso, gente, esses cactos cogumelos são muito utilizados, já desde os Vedas, no hinduísmo, no xamanismo, nos povos da floresta, tá? Não é uma droga que o cara vai lá, que nem uma morfina, essas coisas sintéticas. São drogas que as pessoas faziam danças, se reuniam para terem visões. Então, a gente tem que ter só um pouquinho de cuidado quando fala das drogas, o que é droga natural, o que é violento, o que é realmente uma coisa que tem uma tradição aí de xamanismo e de povos da floresta. O cogumelo, então, que é a psilocibina, que depois ela pode se degradar no DMT, que já era consumido nos maias e astecas para terem visões e essas coisas, ou atingirem, né, ou poderem conversar com seres superiores. E o DMT, que acontece aí, então, que é uma mistura de uma raiz e de uma planta, que aparece, pode passar, então, para mim, por favor. Já estou adiantada. Esse é o cogumelo, pode passar mais um. E nos astecas e maias, pode passar. Mais um, isso. Aí, esse aqui é a ayahuasca, pode passar. Então, eles misturam, né? Esses povos da floresta misturam essa raiz, batem bem, deixa cozinhando isso aí por 20 horas, em fogo alto, e sobra aquela borra, aquele chá, que é muito ruim para tomar, então não dá para dizer que isso vicia, e que tem muito DMT, aí tem toda uma química, mas eu não vou entrar em detalhes, e que faz você, então, ter suas visões. Ou eu conheci gente que tinha medo de dirigir, e numa dessas tomadas de ayahuasca entendeu, ela teve um retrocesso, ela entrou lá no subconsciente e viu quando ela foi atropelada com o carro pelo pai, o pai deu ré, passou por cima dela na garagem. Claro, ela não morreu, mas desde lá ela tinha aversão a dirigir. E ela entendeu isso, aquilo bloqueou, né, essa sensação muito ruim e fez com que ela não dirigisse. No momento que ela entendeu aquilo, ela conseguiu trabalhar e voltou a dirigir. Então, é uma das coisas que o DMT pode fazer. Outro relato de um amigo foi que ele saiu, encontrou com um irmão morto e entendeu toda a história das brigas da família, por que eles brigaram e tudo, saindo para uma outra dimensão. Então, isso é a possibilidade que a ayahuasca e o DMT, na verdade, conseguem fazer dentro, claro, de um uso normal, né, sem exagero. Tá bom? Pode passar. Então, esse aí é o chazinho que a gente toma, então cada um tem um jeito de preparar. E aí, pode passar esse aqui, pode passar esse aqui, William. O que eu quero dizer é que esse efeito psicodélico que eles falam ocorre, então, da interação desses receptores, tá? É semelhante à serotonina. Então, a gente tem modificações de dimensões, olha só. Então, a gente tem uma outra percepção de ilusões acústicas e ópticas, mas a gente nunca perde. Se você me chamar, eu estou ali ouvindo o que você está falando. Não é que nem o álcool, né? Que o bêbado é bêbado sempre. Aqui não, eu posso estar num estado de consciência, mas se você me chamar, eu estou ok para bater um papo e nós nos conectarmos. Mas se eu entrar na força que eles falam, a gente consegue transcender. Pode passar mais um. Então, a gente tem acessos através desse DMT, pela pineal, para outras dimensões, tá? Pode passar mais um. Se vocês quiserem aqui, de novo, só uma curiosidade, esse filme Interestelar de 2014 é um filme que tem toda a física num filme só. Fala de dimensão, buraco de minhoca, tempo e espaço. É um filme muito bacana para se conhecer. Pode passar. Então, pela pineal, também, através do DMT, nós poderíamos ir para o passado, futuro e presente. A gente tem essa possibilidade. Esse é um seriado muito bom, Dark, que está no Netflix, para quem quiser ver. Fala de presente, passado e futuro, é muito bacana. Pode passar.
E, segundo o Dr. Sérgio Felipe, a dimensão, né, uma próxima dimensão está 2 milímetros de onde a gente está. Se a gente pudesse ver as outras dimensões, nós estaríamos aqui trombando com todo mundo. É a mesma coisa que você está com óculos na água, você põe para cima e para baixo, você vê lá para fora e vê lá para dentro da água. Isso seria uma percepção de dimensão que nós teríamos caso nós pudéssemos acessar essas dimensões todas de uma vez. Agora, eu não sei se tem a ver com o seu estudo, mas o médium, né, que é aquele que tem a maior sensibilidade de uma forma natural, né, às outras dimensões, inclusive a gente fez podcast com pessoas que tiveram assim, grande dificuldade na vida, inclusive desde a época de criança, tudo, porque via os espíritos como eu estou vendo você. Então, assim, até dificuldade de distinguir quem estava encarnado, quem estava desencarnado. Será que essas pessoas elas já têm naturalmente uma maior dosagem desse elemento? E uma coisa importante, né? Até porque a gente tem uma dessas pessoas que a André está citando, acompanhando aqui com a gente, que tem evidência plena, né? A evidência plena é a possibilidade de ver os espíritos e ver. E a gente tem isso bastante, assim, não existem estudos, né, como você fez aqui para Pineal, mas é a prática do que a gente pratica, né, no dia a dia. Eu acredito que talvez nem seja tanto do DMT, pode até ser que o DMT esteja sendo produzido até de uma forma desregulada, mas com certeza é uma pineal muito mais evoluída. Muito mais apta, muito maior, muito mais evoluída para receber, e a gente vai falar rapidinho aqui um pouquinho disso, de como é que isso acontece, e aí você tem, então, essa visão de várias dimensões ao mesmo tempo, e essa confusão, que também não é legal, né? Na verdade, isso não é bacana. O nosso diretor espiritual aqui da casa, ele sempre fala, né, que são mediunidades mais abertas, entendeu? Ele usa essa terminologia, são mediunidades mais abertas e outras mais fechadas. E ele chama, inclusive, essas mediunidades mais abertas até de, em certo ponto, descontroladas. Quando ele brinca aqui, né? Ele fala, né? Você capta até sinal de Wi-Fi. Ele brinca, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando aí agora. Não, é exatamente isso, porque a nossa pineal, ela é como uma antena de Wi-Fi mesmo. Ela capta tudo que é onda eletromagnética, inclusive os pássaros, eles se direcionam nos norte e sul da vida pelos polos magnéticos através da pineal deles. Então, por isso que eles têm aquele direcionamento de, né, em V, e vão seguindo através da pineal. Então, isso é uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. Na verdade, a nossa pineal é uma antena eletromagnética, né, uma antena de Wi-Fi captando e emanando essas ondas eletromagnéticas. E a mediunidade, também os mais velhos têm a possibilidade maior de poder ter essa mediunidade mais desenvolvida. É interessante isso. Mas, com certeza, é uma pineal mais apta e mais sujeita a captar essas coisas. Tem uma facilidade muito grande, né? A gente nota isso no nosso dia a dia, né? De maneira a entender tudo isso que você está falando, né? Com a visão da pineal, a questão dos cristais de apatita, como eles funcionam, essa questão da vibração, que ele também cita para a gente quando nos explica, né? Quando nos ensina. Eles vibram, né? De uma maneira que ele consegue enxergar, né? Ele espírito, consegue enxergar a forma de você fazer com que isso se aumente e diminua, de modo a fazer com que você tenha mais ou menos acuidade mediúnica nesse aspecto. Eu acho que isso também é bem interessante, baseado no que você está falando. É legal, isso é interessante, sim. E já está lá naquele livro do Missionários da Luz, que eu comentei a última vez do Chico Xavier, na capítulo 2, que é só da epífise, né? Eu vou chegar lá, tem umas imagens. Mas, então, só finalizando, não tá muito mais, não tem muito mais, mas isso é um resumo que o Alcides Cores falou, que é um físico, amigo nosso, né, que ele resume muito bem o que é a pineal. Dentro, vou ler, tá? No complexo mecanismo de interação entre as dimensões, conversão de campos de energia, transformação do pensamento em impulsos eletroquímicos e recepção e transmissão de pensamentos através da telepatia, a glândula pineal é o disruptor, é o dispositivo transdutor. Então, todo esse mecanismo, ele acontece pela glândula pineal e
pela possibilidade dela vibrar e captar essas ondas eletromagnéticas. Isso é muito legal. Pode passar para mim mais uma? E aqui, dentro do que você me falou e que vocês me falam, né, o mundo espiritual, como é que funcionaria? São vibrações também eletromagnéticas que são captadas pela essa pineal de outras dimensões e são transformadas em neuroquímica e levadas ao tálamo, né? Então, que aquela secretária que eu falei lá no diencéfalo. Esse tálamo, então, transmite para áreas específicas do córtex cerebral, emprestando essas áreas. Então, por exemplo, se você recebe alguma coisa que alguém está falando, um ser, alguma coisa que está falando com você, ele vai emprestar o lobo frontal e você vai entender e vai falar. Então, a pessoa que é médium, né, ela vai falar o que ela está recebendo. Caso ela psicografe, a pineal vai captar que a pessoa quer escrever e vai emprestar o lobo occipitotemporal, que é da escrita. Mas se ela vai ter uma clarividência, né, então quem vai ser emprestado é o lobo occipital. Isso é muito legal. Então, por isso que a gente consegue psicografar, por isso que as pessoas incorporam e falam, ou tem clarividência. É nesse sentido, a pineal, recebendo isso e emprestando essas áreas do córtex, né, que estariam sujeitas aos nossos estímulos mundanos, mas que, de alguma maneira, recebe de um lado espiritual. Isso eu acho uma coisa também que explica muito. Pode passar. Dentro do livro dos Missionários da Luz, como eu falei para você, tem o capítulo 2, pode passar, que é sobre epífise, né? Então, o que é legal aqui, que ele fala assim, né? Enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, é isso que você falou. Vale-me de forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise, ou a pineal, deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em derredor seus raios formavam lóculos de pétalas sublimes. Que é isso. Então é que a gente não consegue ver, mas basicamente é essa irradiação de energia que acontece pela pineal. Já dizia lá o Chico Xavier. E pode passar para mim, por favor? Aí, gente, aí nós entramos um pouquinho na parte daí, então, agora do misticismo, para finalizar, dentro do que nós conversamos de uma maneira lógica e científica, que eu acredito, mas existe também toda aquela parte mística, né? E, por exemplo, aquela história do Pinóquio, na verdade, Pinóquio é uma palavra típica do italiano, falado na Toscana, né? E significa pinhão. Porém, pin é pinha e óculos é visão. Então, tem a ver com a glândula pineal, o Pinóquio. Por quê? Porque dentro da história, né, ele tem... O que ele tem? Ele tem o grilo falante, que é a consciência dele. Ele é de madeira. Ele teria que, de alguma maneira, se transformar num ser humano. Como? Fazendo bem, não bebendo, tratando bem as pessoas. Tudo aquilo que a gente hoje aprende, ou que deveria fazer, para que nós pudéssemos evoluir ou até talvez descalcificar essa glândula pineal. E quando ele entende tudo isso e tudo corrobora para ele salvar o GP ali, ele acaba se transformando num ser humano, né? Então seria uma analogia ao desenvolvimento e ao crescimento da nossa glândula pineal. Essa história é muito bacana. E o que mais, né? Então aqui tem uma imagem, pode passar, uma imagem da nossa glândula pineal. Por meio dessa glândula pineal, então, fazemos a ligação com os planos superiores através de visões intuitivas, clarividência, sonhos lúcidos, telepatia, compreensão maior entre as dimensões, estado místicos, experiências de quase morte, entre outras maneiras. Então, tudo isso seria um caminho dado pela pineal. Que aí pode passar mais uma. E a glândula pineal também é ocasionalmente associada ao sexto chakra, tá? Chamado de ajna ou chakra do terceiro olho na yoga. Acredita-se por alguns como um órgão dormente que pode ser despertado para permitir a comunicação telepática, que é o que nós não temos, né? Nós não temos o desenvolvimento, alguns tentam, a gente tenta melhorar isso, tenta desenvolver essa comunicação, mas é uma glândula que é difícil de a gente
como eles falam, tentar descalcificar ou tentar melhorar, né? Então, talvez a gente consiga isso, como eu falei, através da ayahuasca, da telepatia, da respiração e por movimentos né, de bondade, gratidão, toda aquela história que a gente prega, né? As pessoas do bem pregam. Pode passar para mim. Então, o que nós percebemos, né? Que isso já existe desde o tempo dos egípcios. Então, ali vocês estão vendo uma pinha. Nós temos ali nos gregos, naquele bastão pode passar também o desenho de uma pinha. Nós temos ali na Índia também, no chapéu ali daquela estátua, uma simulação do que seria uma pinha. Nos sumérios, tá? Naquela civilização mais antiga que nós temos na história, o cone do Papa também, né, fazendo uma alusão à glândula pineal, pode passar. Ali fala-se também do olho da providência, né, que é o olho de Horus, que seria também a glândula pineal, que está na nota de $1, que está ali na Lei dos Direitos Humanos da Revolução Francesa. Então, nós encontramos isso no mundo inteiro, há muito tempo atrás, já fazendo essa chamada aí para a nossa glândula pineal, que é uma coisinha tão pequenininha, mas tão bem protegida, como nós vimos desde o começo. Pode passar. E o Vaticano também, olha que interessante, né? Ele tem uma glândula pineal no meio ali, gigante, dentro da praça lá do Vaticano, né? E ela diz que essa escultura aí tem significado que vai desde a imortalidade, renascimento, até a espiritualidade e a conexão com o divino, né? Quem falou que a Igreja Católica pensa nessas coisas? Mas tem uma glândula pineal ali gigante, né? De cobre e tal, e bem no meio da praça ali do Vaticano. Então, são coisas que nós devemos pensar. E finalizando, então, como é que será que nós poderíamos, então, conseguir, né, ou tentar melhorar o nosso desenvolvimento, ou melhorar essa glândula pineal para que nós pudéssemos, então, talvez atingir outros níveis de espiritualidade ou alcançar outros níveis, sei lá, de entendimento da vida, né? Esse é um segredo que eu não sei responder, não sei se vocês sabem responder, mas que é um caminho, sim, que muitos seguem, muitos deveriam seguir, para que a gente talvez possa ter uma civilização talvez mais calma, mais ponderada, mais feliz, né? Mais educada, porque do jeito que vai hoje, a glândula pineal dessa galera aí tá... Eu nem sei se tem mais glândula pineal, sabe? Eu não sei, Renato, se a gente tem resposta para isso, mas Não assim, tem. o uso da mediunidade, isso aí indiscutivelmente, isso a gente sabe, né? Ele produz na gente um bem-estar muito grande, né? Quando você consegue, a gente nota muito em pessoas que às vezes chegam e que precisam, né? Dito pelo próprio guia espiritual, desenvolver a sua mediunidade, para que tenha um bem-estar maior, para que tenha um equilíbrio maior entre as próprias coisas. Tudo isso que você falou aqui, para mim, só corrobora tudo que a gente ouve falar há muito tempo já, dentro da nossa filosofia espírita, por assim dizer, né? E o que se aplica na Umbanda também, que a gente pratica da mesma forma, que é um exercício da mediunidade bastante ostensivo. Então, o que eu acho é que, com tudo isso que você falou, a prática da mediunidade traz, invariavelmente, um componente de bem-estar muito grande. E é só agora, a título de piada, né, por assim dizer, eu acho que eu entendi porque que eu gosto tanto de comer pinhão. Na verdade é isso, né? O pinhão é uma analogiazinha do que nós temos ali na cabeça, né? Porque tem um formato de um pinhão mesmo. Bom, eu acho que é isso, de uma maneira bem sintética, viu, meus amigos? Eu acho que o que eu passei para vocês, assim, eu acho que é o mínimo que a gente tem que ter de conhecimento para poder entender, talvez exercitar de maneira diferente, pensar um pouco além né, da caixinha, tentar entender que talvez não seja uma droga, apesar de ter na natureza e ser uma droga, mas a gente produz isso, então tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, né? Porque
às vezes é muito falta de conhecimento. Por isso que eu falo, quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que não sabe nada, né? E o pior é você ficar sendo assertivo num conceito, em alguma coisa, sem ter o conhecimento mais aprofundado daquilo, tá? Eu acho que o que eu quis falar hoje para vocês, falei até num tempo de 1h30, que eu estava prevendo 1 hora, mas não tem jeito, a gente vai escorrendo do assunto e vai lembrando de coisas, né? Renato, fantástico, fantástica a sua apresentação, completa, vai trazer muito conhecimento e muitas pessoas compartilham, estão interessadas no assunto, tenho certeza que vão curtir pra caramba. E a gente está com gratidão a você, Renato. A sua generosidade nos causa assim, uma emoção muito grande, né? A sua generosidade de compartilhar com a gente o seu conhecimento, a sua disponibilidade. Muito, muito obrigada mesmo. Então, a gente agradece mesmo, Renato. Muito obrigado, viu? É tanta pesquisa, tanto estudo, né? Para trazer para nós, mas é incrível como uma lentilha pode fazer tudo isso no corpo humano e na vida da gente. É impressionante a sabedoria divina que criou essa máquina tão perfeita, né? A cada dia que passa, como é que o ser humano pode acreditar que não existe uma força maior, um criador maior, alguém que criou tudo isso, alguma coisa, sei lá. É impressionante, a gente vê uma coisa dessa, imagina irrigado com tanto sangue, para quê? Uma coisa tão pequenininha. Mas, enfim, Renato, quero te agradecer demais, demais mesmo, pela generosidade, como já disse a Andréa, pelo compartilhamento de tanto conhecimento que você amelhorou ao longo de anos. Tenha certeza que você já tinha, né, aqui entre nós amigos, mas mais que isso, admiradores. A gente sabe que não é fácil chegar nesse nível de conhecimento, né, de tanto tempo estudando, fazendo pesquisas e acompanhando e, enfim, investindo em conhecimento, e um conhecimento que não tem a ver com a tua área, né? Um conhecimento que independe, você não depende disso para fazer a sua profissão. E isso tem muito a ver com o que a gente faz aqui também, o conhecimento que a gente procura adquirir para passar para as pessoas, né? Dentro dessa questão espiritual, dessa questão toda de prática, inclusive, né, das atividades espirituais, demonstra bastante que a gente tem um interesse nessa nova era que você, inclusive, falou no final, que a gente tentar transmitir o bem, né? Porque fazendo bem, transmitindo bem, a gente também recebe bem de volta. E é uma coisa que, quando a gente pratica, a gente vê que realmente é muito importante, muito interessante. E saber que existe essa... A gente chama de feijãozinho, né? Ervilhinha, feijãozinho, né? Que tem tanta importância para nós, é tão relevante e tão marcante para nós, né? Então, poxa, gratidão, gratidão, gratidão. E vamos lá. Em alguns livros psicografados pelo Chico Xavier, os espíritos que se comunicaram através da mediunidade dele foram claros e falaram que a mediunidade é um atributo físico, né? E eu acho que quanto mais o conhecimento vem nesse sentido, mais a gente consegue entender o papel, né, do equilíbrio do corpo humano, a função dessa glândula nos abre, assim, um leque de possibilidades, porque conforme você falava, Renato, eu estava lembrando, né, dos trabalhos espirituais que a gente faz e também das aulas dadas por espíritos que se comunicaram através de médiuns, que os espíritos, para trabalharem aqui junto com os encarnados, precisam ter um conhecimento muito grande e saber utilizar essa glândula de modo a fazer com que o médium possa produzir o efeito que ele deseja. E até uma coisa importante, né? Quando a gente pega lá o terceiro livro do Antônio, quando, né, numa das passagens do livro, Augusto demonstra a mediunidade, né? Para que o Antônio, desencarnado, entendesse o que é, ele puxa, né, um fiozinho da cabeça e coloca no que a gente conhece como fossa romboidal, né? Que é exatamente onde você falou que existe uma das comunicações, seja da energia ou do eletromagnetismo, enfim. Então, a gente vê que tudo tem a ver.
né? Quando a gente nota que... E são conhecimentos assim que os médiuns, e nesse caso era eu, né, não tínhamos. Então, você vê como é interessante, como uma aula dessa nos preenche. De minha parte, eu estou mais do que satisfeito, superou a minha expectativa em muito. Gratidão, viu, Renato? Bom, eu que agradeço e fico feliz. Na verdade, o conhecimento a gente não pode guardar para a gente tem que distribuir, essa é a ideia. E, que nem eu falei, isso foi uma coisa que foi ao acaso, né? Mas como você vai procurando e vai inteirando, e vai entendendo, e vai... Pô, é aquilo que eu quero, de alguma coisa você tem um chamado sobre isso, né? E eu que agradeço, na verdade, William e André e Vânia, vocês terem confiado, né? Porque podia ter sido um fiasco, vocês não me conhecem, não sabem nem como é que eu dou aula, né? Eu falei, puta, o que esse cara vai falar aí do pineal? Vai saber, né? Mas que bom que eu consegui contribuir, e aí o que é legal é que aí a gente consegue entender muita coisa que às vezes fica desconectado, né? E aí às vezes eu falo uma coisa, às vezes é uma coisinha só que fala, puta, é verdade, como é que eu não pensei nisso antes? Então isso que é legal, né? Às vezes você fica 1h30, 2 horas falando e foi um negocinho, um detalhe que já valeu pela aula toda, né? E é isso, o conhecimento tem que ser transmitido, não pode ser guardado para você, né? É muito egoísmo. E se você tiver um dia aqui, num sábado, num dia que a gente tiver o trabalho espiritual, está feito o convite para você conhecer como é que é feita a utilização dessa glândula Tá bom. no processo legal. clínico. Claro, um prazer. Vai ser E muito mais uma coisa, a sua habilidade de comunicação é espetacular, tá? Puta professor. Excelente professor. Deu para entender, né? Perfeitamente. Ah, que bom. Eu me preocupo porque, como às vezes o tema é difícil, né? Então você tem que, de uma maneira, poder passar que seja simples para o entendimento, né? Mas que bom, foi bom, fico feliz. Foi ótimo. Gostou desse vídeo? Nós amamos. Obrigada, doutor Renato. Nós amamos esse vídeo e eu tenho certeza que você amou também. Dá o joinha, colabora para o YouTube enviar para muitas pessoas. O conhecimento não ocupa espaço, o conhecimento agrega sabedoria. Então, eu te convido aqui para você clicar em playlist no nosso canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, clica em playlist, você vai ver os podcasts. Você vai assistir outro podcast gravado com o doutor Renato, sobre ufologia. Então, venha participar com a gente, assista os nossos vídeos, mande mensagem que a gente responde. Se tiver uma mensagem para o doutor Renato, a gente vai passar essa mensagem para ele responder, tá? A gente entra em contato através do próprio chat aqui, através das mensagens no vídeo, a gente responde para você. Pode se comunicar com o doutor Renato, eu tenho certeza que ele vai gostar. Não é verdade, doutor Renato? Sim, com certeza. Pode, eu adoro responder, adoro poder colaborar, ajudar. É isso aí. Podem me escrever. Qualquer coisinha vale a pena. Gratidão, gente. Gente, obrigado, salve com muita alegria. Boa noite. Até a próxima. Axé. Estamos por aí. Axé, axé. Tchau. Tchau. Obrigado.